Então hoje domingo, primeiro domingo do mês de julho, 14º domingo, é interessante que também a gente reflita sobre a leitura de hoje, que a gente também guarde essa mensagem para a nossa vida e assim sirva como estímulo espiritual para a nossa fé cada vez mais aumentar e a gente possa ser também sinal da presença de Cristo a tantas pessoas que às vezes não têm mais nem esperança de continuar vivendo. É com essa alegria que nós vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois é. A leitura de hoje, a primeira leitura é tirada do livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9 a 10. O salmo é o 144, tá? E a segunda leitura é da carta aos Romanos, do capítulo 8, versículo 9 e o versículo 11 a 13. Depois, o Evangelho de São Mateus, do capítulo 11, versículo 25 a 30. A gente vai refletir um pouquinho sobre essas leituras, que são interessantes, eu não vou lê-las, mas eu vou já explicar, para trazer para você essa mensagem interessante. A liturgia do 14º domingo do tempo comum, que é esta agora que estamos vivendo hoje, nos faz refletir sobre o Messias e perceber que Jesus age no mundo de forma surpreendente. Isso é muito interessante, tá? Fazendo mudar nossos conceitos, realmente, dessa realidade que é a presença de Jesus. Primeiro que a primeira leitura vai trazer um fato para nós novo. Tá? A primeira leitura mostra que o Messias não viria ostentando poderes terrenos com os reis de até então, mas viria pobre, montado num jumento, tá? O meio de transporte dos pobres daquela época. Os cavalos montavam só os ricos. Quando eles se apresentavam em algum lugar, claro, iam montados no cavalo. Isso nos faz lembrar o Evangelho de Domingo de Ramos, da entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. É interessante demais. Também Zacarias, essa leitura, é claro, fala de uma chegada triunfal. O rei que vem chegando é vitorioso. Ele é justo, ele fará justiça. Ele já está se referindo, profetizando com a vinda de Jesus Cristo, mas na sua pobreza, na sua humildade, entrando no grande centro religioso que era Jerusalém na época. Tá? É interessante isso aí. A justiça aqui consiste em destruir os instrumentos de guerra e anunciar a paz a todas as nações. Isso é motivo de alegria. Destruir os instrumentos de guerra e anunciar a paz a todas as nações. É um grande motivo de alegria. Por essa razão, Zacarias pede que Sião e Jerusalém dancem, deem gritos de alegria, pois chegou, é interessante quando ele diz, pois chegou quem governaria com poder diferente. É interessante, poder, mas não poder de arma de fogo, de bomba atômica, nada, mas seu poder é diferente. Seu domínio se estenderia de mar a mar até os confins da terra. É uma profecia de Zacarias, porque denuncia as injustiças e anuncia a esperança. O rei de todos e para todos, mas precisa aceitar a presença dele. Por isso que é interessante. Com a vinda do Messias, habitou em nós um novo Espírito, diz a carta aos Romanos, a segunda leitura. Tá? O Espírito de Deus. Quem recebe o Espírito de Deus não age mais de modo egoísta, mas muda sua maneira de pensar, de agir e de fazer as coisas. Tá? Isso é muito interessante, tornando-se assim conforme a vontade de Deus, ou seja, tornando-se assim conforme Deus quer. Isso é muito importante. Não estando mais sob o domínio dos instintos egoístas, como diz a primeira leitura, passamos a pensar no nosso semelhante e a fazer algo de bom para ele. Quem não está pensando só nas suas coisas pessoais, só no domínio de si, esse também esquece de si, porque sabe que Deus cuida de si e vai pensar no outro. Por isso, o bem que ele quer para ele, ele quer também para o outro, porque o outro também é um filho de Deus. Daí, meu irmão, minha irmã, quem não é egoísta, ama seu próximo e se preocupa com o seu bem-estar e com a sua vida. Está sempre fazendo isso. Como age aquele em quem o Espírito habita? Como ele age? O Evangelho de hoje vai responder como é que ele vai agir. Tá? É muito interessante. Age com humildade, porque o próprio Jesus agiu com humildade. Ele tinha tudo para ser visto e tratado como, exatamente para ser tratado como rei. Tinha.
Mas eles apresentam como rei que ninguém reconhece, porque depois vai ser coroado, mas aí de espinho a sua coroa. Entenderam? Ninguém reconhece. Mas ele tinha todo esse poder para se apresentar como rei, com tudo que deveria ter apresentado. Mas ele preferiu a posição da humildade, da simplicidade, da honestidade. Tá? Optou pelos pobres e excluídos para torná-los grandes diante de Deus. Para torná-los grandes diante de Deus. E Deus responde acolhendo os pequeninos e fazendo-lhes grandes revelações. Que é o Evangelho de hoje. Como é a resposta de Deus? Através dos pequenos que Deus acolhe. Porque ali ele está acolhendo o seu próprio filho naqueles pequenos e humildes que ele faz. Isso é bonito demais. Por isso, o que é que faz Jesus? Ele louva o Pai porque ocultou essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelou a quem? Aos pequenos, aos humildes, aos sem voz, aos sem vez, aos honestos, tá? É muito interessante. A ele, o pequenino, grandes revelações foram feitas, revelações a que os mais sábios dos homens não tiveram acesso, porque não queriam compreender o reino de Deus, por isso não tiveram acesso. Quem quiser conhecer essas revelações do Pai, precisa conhecer primeiro o Filho de Deus, Jesus Cristo, a presença dele. E conhecer o Filho significa segui-lo, significa obedecê-lo, significa fazer o que ele fez. Quem não está de acordo, quem não quer fazer o que ele fez, é impossível perceber a presença de Cristo chegando. Não é assim mesmo. E o que ele fez? Acolheu os humildes e pequenos, tá? Acolheu os excluídos, acolheu os que estavam cansados pelo peso dos seus fardos. A estes pediu que deles se achegassem, porque ali encontrariam descanso. Os humildes, os pequenos, tudo ele acolheu. E ele continua fazendo isso. Quantas pessoas são excluídas, Jesus continua acolhendo-as, porque Jesus é o Filho de Deus. Quantas pessoas lhe tiram o direito, a dignidade, o valor. Quantas pessoas realmente não são nem vistas por quem tem o poder. Tá? Infelizmente isso acontece. Quantas vezes reclamamos que os nossos fardos estão pesados e achamos que a nossa cruz é a maior de todas. Só pensa dessa maneira, meu irmão, minha irmã, sabe? Quem não se achegou a Cristo, quando nos aproximamos da cruz de Cristo, nosso fardo fica claro e relevante, maneiro. Então, precisamos fazer essa aproximação da cruz de Cristo, porque sem ela, nós não vamos conseguir perceber essa presença realmente desse Cristo que transforma a nossa vida de jeito nenhum. E ele disse: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Interessante. É muito bonito. Que coisas são estas? E quem são os pequeninos? Jesus está revelando isso aos seus discípulos. É muito interessante. Tá? E ao povo, os mistérios de Deus e o modo pelo qual se constrói o seu reino no meio de nós. Ao povo humilde que acredita nessa sua chegada, aos seus discípulos que estão caminhando com ele, ele manifesta essas coisas. Os outros que não estão nem aí, que não querem buscar caminhar para Cristo, nem na igreja, nem sem igreja, nem nada, e não aceitam quando a igreja vai à procura dele, eles não vão perceber o mistério, o segredo de Deus jamais. Jesus quer libertar as pessoas, mostrando que o reino de Deus está no meio de nós, dentro de nós. Entenderam? Coisas que só serão compreendidas pelos pequeninos, pelos humildes. Pois disse Jesus: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Se não aprender, se não buscar essa compreensão, não vão entender nada de Cristo. O fio condutor da liturgia de hoje passa pela mansidão e a humildade de coração. Isto é, a primeira leitura de Zacarias diz que o rei que vem ao encontro do seu povo está montado em um jumento. Algo inconcebível para a época, pois os reis andavam a cavalo. Era a cavalo. Símbolo de quê? De animal de guerra. Jesus é um rei. Ele não vai querer montar num animal, diremos assim, puro, porque é de guerra. Por isso ele é um rei justo. Ele quer montar num animal que os povos tinham vez e voz e podiam montar. No caso, o jumento. Na liturgia de Domingo de Ramos, as pessoas com os ramos nas mãos aclamam Jesus como rei. Quando eles dizem:
Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hoje, neste domingo, temos o peso e a fadiga de um sistema econômico que exclui, deixa os pobres à margem e devora vidas. Cada vez que ele faz isso, os pobres são mais esquecidos e abandonados. Somente os pequeninos, com o coração manso e humilde, aprendem com Jesus a grandeza do verdadeiro amor. Se não ser manso e humilde, se não ser pequeno, não é possível. Por isso eles aprendem a grandeza do verdadeiro amor, da justiça e da misericórdia. Os sábios e entendidos, com corações orgulhosos, não entendem. Resta-nos abrir nossos corações ao Espírito de Cristo e ter uma vida nova, e ter uma esperança certa, e ter uma certeza de que vamos vencer. O Senhor é amor, o Senhor é paciência, o Senhor é compaixão, já disse o Salmo de hoje. Tá? É tudo isso. Sua ternura abraça toda a criatura. Se você não se sentiu abraçado pela ternura de Deus, pela graça de Deus, não é porque Deus não lhe abraçou e não quis lhe abraçar, porque você sempre fugiu aos olhos de Deus. Você não quis ser um cristão fiel a Deus, não participou daquela igreja. Quando foi para a igreja, não quis devolver o seu dízimo. Quando esteve lá, não quis colocar a sua oferta. Quando viu outro passando necessidade, não foi capaz de partilhar. Então, aí fica difícil, entendeu? Se quisermos construir uma nova história e construir para que o reino de Deus seja uma realidade no meio de nós, Jesus vai dizer ainda para nós, refletindo aqui, já encerrando esta reflexão. Mateus 11, 29. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. De quem você está aprendendo? Você está lendo a palavra de Deus mesmo? Ou você sequer conhece um pouco da palavra? Tem preguiça quando vai lê-la? Então busque, através da leitura, meditar a palavra de Deus e sentir essa presença de Cristo para aprender dele, para ser manso e humilde de coração e viver na sua bondade. Deixo aqui a vocês a minha bênção e que vocês não se cansem de buscar a Deus, porque só Ele realmente é a nossa eterna fortaleza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.